O sopro é um som a mais na ausculta cardíaca. Eu costumo tentar explicar para os pais assim, que a gente, quando escuta o coração, a gente escuta aquele tum-tá, aquela batida rítmica, né, com dos sons cardíacos. E quando tem o tal do sopro, é porque a gente escuta assim, tum-tch-tá, esse tch que a gente chama de sopro. Então, é um som a mais, é um som diferente, que nos dá um alerta, nos acende um sinal amarelo que pode existir algum problema. Mas, felizmente, a grande maioria ainda são sopros inocentes. O sopro inocente é quando a gente tem o som e a gente faz toda a avaliação, faz a história, faz o exame físico, e não encontra nenhuma má formação, nenhuma alteração que justifique esse som, e a gente vai só acompanhando. Mas ele pode ser um alerta para coisas muito sérias. Eu costumo dizer assim, a mesma coisa quando o teu filho tem febre. Quando o filho da gente tem febre, pode ser só uma virose que vai sumir em 1 dia, 2, 3 dias, como pode ser um sinal, por exemplo, de uma coisa muito grave, como uma meningite, vamos supor. Então, você observa, né? A gente observa, a gente não costuma sair correndo para levar o médico na primeira febre, agenda uma consulta e vamos tirar as dúvidas. Pode ser sinal de coisas muito sérias, mesmo a criança não tendo sintomas, né? Eu sempre comento com os pais, às vezes quando a gente dá um diagnóstico de algo mais sério, às vezes que tem uma necessidade de indicação cirúrgica, que me fala, mas doutora, meu filho está tão bem. A criança tem uma capacidade de se adaptar à cardiopatia diferente do adulto. A criança, às vezes, vai aumentando a área cardíaca, a criança se autolimita. É interessante que, às vezes, após a correção cirúrgica, os pais me falam, mas, doutora, agora meu filho está mais alegre, está correndo, está muito mais ativo. Eu falei, pois é, ele se limitava antes. Você vê como foi importante a gente indicar a cirurgia? Ele não brincava antes. É uma judiação, né? Eu fico pensando assim, coitada das crianças que acabam não correndo tanto, não brincando, porque se cansam. Elas se autolimitam. Então, é muito importante a gente ir atrás, né, de qualquer alteração, qualquer suspeita, para a gente não prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Porque se ela tem uma cardiopatia com indicação cirúrgica, vamos dizer, no primeiro ano de vida, todo o desenvolvimento dela pode ser prejudicado, né? Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, tratar, seja com medicamento, seja cirúrgico, vai ter todo um desenvolvimento de todos os seus órgãos, seu cérebro, todo o desenvolvimento neuropsicomotor vai ser afetado.